Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis do nosso terceiro trimestre de 2023. O tema principal da nossa lição ou da nossa revista nesse trimestre é Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. A nossa lição específica de hoje vai falar sobre a superioridade de Cristo. Portanto, estaremos estudando a nossa lição de hoje com base em Hebreus, capítulo de número 1. Faremos uma leitura aqui a partir do versículo 1 ao versículo de número 6. No relacionamento com Deus, dia após dia, necessitamos descer frequentemente à casa do oleiro, como diz o profeta Jeremias, e permitir que sejamos moldados pelas suas mãos. Para tanto, precisamos chegar com humildade, reconhecendo que Ele é superior a tudo e também a todos. Precisamos também nos submeter à vontade do oleiro. A leitura bíblica, acompanhada de louvor, de oração, de jejum, faz parte desses nossos momentos devocionais de entrega e adoração ao Senhor. Para estarmos cheios do Espírito Santo e conectados com o Senhor, o soberano de toda a terra, precisamos praticar estas coisas. É chamado de disciplina cristã. Portanto, meus amados, o nosso versículo inicial, que está em Hebreus 1, verso 1, diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Temos o privilégio de ter Deus conosco, falando diretamente com o homem. Leitura bíblica em classe. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Essa é a nossa leitura bíblica a ser lida em sala de aula, o que apresenta-nos aqui a majestade, a soberania, a supremacia de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico, conhecendo a epístola. Que a Bíblia é um livro muito especial, já sabemos. Ela é a palavra de Deus revelada à humanidade e podemos dividi-la em vários grupos de livros que possuem semelhanças entre si. Neste trimestre, especificamente, estudaremos um grupo de 8 cartas, que vai de Hebreus a Judas, escritas para o público cristão em geral, por isso que essas cartas são chamadas de epístolas gerais. A primeira delas é conhecida como Carta ou Epístola aos Hebreus. Não sabemos ao certo quem escreveu. Existe aí uma dúvida entre os estudiosos, portanto, o autor pode-se dizer que está anônimo para nós. Tampouco para quem que foi escrita originalmente, mas podemos afirmar que foi redigida por alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento, dado as conexões e comparações de aspectos do Antigo Testamento e a pessoa de Jesus, levando-nos a crer que provavelmente foi escrita para defender a fé cristã entre os judeus convertidos a Cristo. Certamente, o estudo de Hebreus trará muitas lições valiosas
para os dias de hoje. Tópico 2. Cristo é superior aos profetas. Os profetas e Cristo. O autor de Hebreus inicia sua carta com uma afirmação chocante. Desde antigamente Deus tem falado, e de muitas formas através dos profetas, mas agora ele tem falado pelo seu Filho, herdeiro de todas as coisas e Criador do mundo. Por quem que Deus está nos falando? Pelo próprio Criador do mundo. Então, Deus nunca esteve tão perto como está agora. Deus nunca se aproximou tanto do homem como se aproximou agora através do seu Filho Jesus. Mesmo que os profetas fizessem ou fizeram o seu trabalho direitinho, mas agora Deus não está falando através de um profeta. Deus não está falando através de um grande líder. Deus está falando através do Verbo, sua própria palavra. Ora, há milênios que os profetas atuavam como porta-vozes de Deus ao povo, sendo muito respeitados entre os judeus por isso. Mas, primeiramente, Hebreus já estabelece seu primeiro argumento. Qual argumento? O argumento de que Jesus é superior aos profetas, em mensagem e também em essência. A palavra de Deus, o Verbo de Deus, andou literalmente entre os homens. O Verbo se fez carne, como diz João capítulo 1, e verso de número 14, e habitou entre nós. Tópico 2. Cristo, a mensagem dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento pregavam o que recebiam do Senhor, proclamando muitas vezes a vinda do Messias, o Salvador. Agora o Messias havia chegado. O Filho, a palavra de Deus encarnada, o Salvador, chegou. Assim como nós, os crentes daquela época precisavam ouvir essa poderosa verdade, a fim de fortalecer a fé deles diante dos questionamentos do mundo. Em outras palavras, Hebreus ensina: sabe tudo aquilo que vocês já aprenderam sobre Deus? Então, a palavra de Deus ganhou carne e ossos, habitou entre nós e abriu o caminho ao Pai. Essa palavra é tudo aquilo que sempre esperamos. Por isso, apeguem-se a ela com todas as forças. É o Deus conosco. Apeguemo-nos à palavra de Deus. Está escrito que todos honrem ao Filho do mesmo modo porque honram ao Pai. Está escrito também: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta. Jesus é o pão da vida. Portanto, é o único ser capaz de saciar plenamente, completamente o ser humano. O único ser capaz de não somente falar aos homens, mas de transformar a vida dos homens, o que os profetas nunca foram capazes de fazer. Terceiro tópico. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior aos anjos. Subtópico 1. Cristo é superior aos anjos. Continuando o seu argumento, o escritor resume em Hebreus 1, verso 3 e 4, seu próximo ponto. Jesus, que é a perfeita expressão da glória e do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra, após ter se entregado como purificação de nossos pecados, isto é tudo maravilhoso, tomou assento à direita de Deus nos céus, sendo, portanto, tão superior aos anjos, quanto o seu nome é superior ao deles. Logo em seguida, ele cita diversas passagens do Antigo Testamento que demonstram a superioridade do Filho sobre os anjos. E encerra explicando quem eram os anjos e qual o papel deles.
Ele diz no capítulo 1, versículo 14: não são os anjos espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna ou que são salvos? Então, o papel dos anjos é esse: trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E Jesus, o texto foi claríssimo: sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito todas as coisas, havendo feito agora a obra de expiação do pecado da raça humana, de todos aqueles que vierem a crer no seu nome, ele assentou-se à direita do Pai e é digno do nosso louvor e é digno da nossa adoração, e os próprios anjos de Deus o adoram. Apesar de ficar demonstrada a superioridade de Cristo em relação aos anjos, outro símbolo importante para os judeus, hoje em dia é possível perceber que muitas pessoas, até mesmo alguns cristãos e outras religiões, valorizam exageradamente a figura dos anjos, como no caso dos anjos da guarda, caindo assim no misticismo. Mas como que as pessoas exageram sobre essa questão dos anjos da guarda? Quando lhe dirigem pedidos, quando lhe dirigem preces, quando faz qualquer tipo de coisa direcionada aos anjos. E nós não temos que orar aos anjos, nós não temos que incensar aos anjos, nós não temos que nos dirigir em momento algum aos anjos. Como o próprio anjo falou para João, quando João se põe de joelhos, quando João se prostra diante dele ali no momento da revelação do Apocalipse, o próprio anjo disse: olha, adora a Deus. Se põe de pé, não faça isso. Eu sou apenas um conservo teu. Adore a Deus. Então, toda a nossa honra devemos dar a Deus, toda a nossa glória devemos dar a Deus, todo o nosso louvor devemos dar a Deus, toda a nossa atenção devemos dar ao Senhor. E o Senhor é que determina os seus anjos para fazer aquilo que seja necessário fazer a favor do salvo. Mas nunca devemos nos dirigirmos aos anjos. Devemos respeitar a figura dos anjos enquanto agentes de Deus em favor dos salvos, sem esquecer que eles não recebem adoração. Acabei de citar aqui um caso que aparece no Apocalipse, capítulo 22, verso 8 e verso 9. Somente o Senhor Jesus é quem é digno de receber adoração. Os anjos de Deus exercem ministérios gloriosos no céu, na terra, e são conservos nossos. Eles não querem a nossa adoração. Os anjos não querem a nossa atenção. Pelo contrário, eles estão prontos para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. E a atenção dessas pessoas que hão de herdar a vida eterna, a adoração, o coração, a mente, está voltada para Deus. É tudo que os anjos querem ver no ser humano, um ser humano voltado para Deus. Apesar que não nos voltamos para Deus para agradar os anjos. Pelo contrário, agradamos ao Senhor, reconhecendo sua grandeza, sua glória, sua majestade, e que Ele é todo suficiente para as nossas vidas, né? E aí o que podemos entender? Não podemos jamais achar que os anjos vão aceitar a adoração da nossa parte, porque aí eles estariam tomando o lugar que é de Deus, e isso não seria aceitável em momento algum. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. E tem a palavra de Deus, né? Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, veja aí com clareza de que os anjos não aceitam adoração. Terceiro subtópico do tópico 3, o perigo da negligência.
Hebreus, mais uma vez, destaca a importância de prestarmos maior atenção à mensagem do Filho. Porque se a palavra falada pelos anjos foi cumprida e Cristo é maior que os anjos, como poderemos escapar da condenação se negligenciarmos a palavra de salvação em Cristo Jesus? É o que aparece, por exemplo, em Hebreus, capítulo de número 2, e verso 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade, mostra com clareza que não devemos ser negligentes com relação à nossa salvação, com relação aos planos de Deus para as nossas vidas. Não somos merecedores, mas somos agraciados com favor divino. Se formos negligentes quanto a isso, ai de nós. Tópico de número 4. Cristo é superior a Moisés. Moisés é o profeta mais honrado pelos judeus, por isso é natural que fosse mencionado. Os judeus amavam muito Moisés e sua obra. O grande libertador, o homem que abriu o Mar Vermelho, um dos maiores profetas. Contudo, como nas comparações anteriores, o escritor aos Hebreus defende que, diante de Cristo, Moisés não passava de um mero figurante no plano divino. Mas o texto é claro ao afirmar que Cristo é tido por digno de tanto maior honra do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Isso aparece em Hebreus 3, verso 3. Veja que Cristo é o que edifica, é o construtor da casa. Sem diminuir a importância de Moisés, somos ensinados que ele era um servo fiel na casa de Deus, mas que a casa tinha sido edificada pelo próprio Senhor. Mas Jesus é fiel como filho sobre a casa de Deus. Cristo é, mais uma vez, superior em tudo. Jesus, maior que os apóstolos e o sumo sacerdote. Vejamos que Moisés executou uma obra. Hebreus utiliza a figura da edificação de uma casa para demonstrar isso. Ele foi enviado por Deus para libertar os hebreus da escravidão dos egípcios. Isso aparece em Êxodo 3, versos 7 ao 10. Guiando o povo pelo deserto com a companhia de seu irmão Arão, como o primeiro sumo sacerdote. Tal fato é relembrado em Hebreus 3, verso 1, quando o escritor orienta o salvo a considerar Jesus como apóstolo, que significa a mesma coisa que enviado. E também sumo sacerdote, quer dizer, ministro, mediador entre os homens e Deus, né? Apóstolo e sacerdote da nossa fé. Perceba que Moisés não poderia exercer ao mesmo tempo seu chamado e o ofício sacerdotal, o qual foi dado a Arão. Mas Jesus é mais digno, liturgicamente e em todos os sentidos, do que Moisés e a sua obra. Concentrando em si mesmo e definitivamente os ofícios de profeta e também de sacerdote, ao mesmo tempo de rei. Ele é maior, ele é pré-existente a todos os que foram enviados antes dele. João capítulo 1, verso 15 ao 18. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai
este o fez conhecer. Então, Jesus é antes de Abraão, é antes de Jacó, é antes de Isaac, é antes de Jó, é antes de toda a criação, porque ele é o Senhor, ele é o Criador. Portanto, ele é o sumo sacerdote por excelência. Jesus é perfeito. Quinto e último tópico. A grande premissa: Cristo é Deus. Embora alguns homens queiram negar esta realidade, torna-se impossível. Basta olhar para tudo que foi criado. Nunca qualquer um anjo pôde criar qualquer coisa. Os anjos não criaram, mas Deus criou. Em Hebreus 1, 2 e 3, há uma grande premissa que sustenta todos os argumentos apresentados. Jesus é Deus, Filho unigênito do Pai. Essa é uma grande verdade que nós, os crentes em Jesus, não podemos nunca, jamais esquecer ou relativizar, principalmente diante dos incrédulos e dos falsos mestres. A declamação de fé das Assembleias de Deus, quando fala sobre a deidade absoluta de Jesus, nos apresenta extensos exemplos de que Jesus é inequivocamente Deus. João capítulo 1 e versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui não está dizendo o Verbo era um Deus, porque teríamos que acreditar no politeísmo. Está escrito, o Verbo era Deus. Nós temos outro texto em Colossenses capítulo 2, verso 9, que nos fala o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se toda a plenitude da divindade habita alguém, então este ser é Deus. Não é verdade? Hebreus nos adverte a guardar as palavras do Senhor Jesus, da mesma forma que o Mestre ensinou para aqueles que o amam. Hebreus nos adverte a guardar as palavras do Senhor Jesus, da mesma forma que o Mestre ensinou para aqueles que o amam. Se alguém ama-me, guardará a minha palavra. Amém? Então, essa é a nossa lição introdutória. Estamos concluindo, reconhecendo a superioridade de Cristo sobre todos os seres criados e dizendo que possui, grande relevância teológica. Entendimento que faz parte da coluna vertebral da fé cristã. Mas também alcança uma dimensão prática, piedosa e devocional. Se ele é Deus, então servi-o. Se ele é Deus, então glorificai-o. Se ele é Deus, então honrai-o. Temos plena consciência e convicção de que é. Cristo deve ser adorado diariamente, através de nossas condutas. Cristo deve ser adorado diariamente através da nossa conduta, como Salvador e Senhor de nossa existência. Somente assim cumpriremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.